O texto que trago nesta manhã para a amada igreja, eu já, uma certa ocasião, tive a oportunidade de ministrar, mas eu gostaria de fazer uma nova abordagem nessa mensagem e gostaria que todos nós abríssemos as nossas Bíblias, inclusive você, internauta, que também nos acompanha, possa nos acompanhar, lá no livro de Isaías, capítulo 6, a partir do verso de número 1 a 6, de 1 a 13. Não sei se o pastor Eliezer bebeu, mas vou beber assim mesmo. Vou descobrir o segredo dele agora. Assentados mesmo, eu vou estar lendo aqui, mas se a nossa querida irmã Lídia puder projetar, eu agradeceria. Isaías capítulo 6, versos de 1 a 13. Eu lerei, e a igreja acompanha. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e faça-lhes os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta, e sejam salvos. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fique sem habitantes as casas, fique sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Amém, igreja? Curva a sua fronte mais uma vez. Pai de amor, que eu abrir da minha boca e meditar do meu coração seja agradável na tua santa e bendita presença. Cresça o Senhor e diminua este que vos fala. Esta é a oração do teu servo nesta manhã. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Eis aí um texto que todos nós conhecemos de cor. É algo que traz algo profundamente ao nosso coração. Então, a Igreja Batista de Laranjeira, eu queria propor nesta manhã, alcançando o bairro através da pregação do Evangelho. Agradeço o nosso pastor-presidente, pastor Eliezer Sena Quirino, que tem dividido essa cátedra com tanta gente. E isso é muito bom. E graças a Deus a nossa igreja tem muitos bons pregadores que têm abençoado este povo, e isso é maravilhoso.
Diferente de muitos que buscam para si a glória e tranca o púlpito como se fosse algo protegido. Isso não é evangelho, é outra coisa. O assunto geral é o chamado de Deus para a missão profética. Repita comigo, chamado de Deus para a missão profética. E quero reafirmar, todos nós somos a boca do Senhor. Somos atalaias do Senhor. Somos profetas do Senhor. E o assunto específico é a visão da missão no chamado profético. Eu preciso ter visão daquilo que Deus colocou no meu coração para realizar. Não basta ser chamado, mas chamado para quê? Não basta ser chamado, mas tem muitos que são assoviados e acham que foi chamado. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E a visão de alcançar o nosso bairro, né? E eu quero dizer uma prédica aqui a partir do verso que nós lemos de 1 a 13, que diz: propósito, aquele que é chamado por Deus recebe dele mesmo a santificação e a aprovação para a realização da obra, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então não basta compreender o chamado, precisamos entender a missão, mas compreender que aquele que chamou também vai nos capacitar. Amém, igreja? Estão comigo até aqui? Então a minha preocupação é apresentar este Deus maravilhoso pela razão simples do que ele é, o centro da vida. Deus é o protagonista da história. Nada acontece por acaso. E tudo que aconteceu na vida deste homem, Deus estava nesse negócio. E é importante, vivemos em um mundo em crise, é verdade? Não era diferente também com o profeta. Os paradigmas e os absolutos estão em falta, ou sofrem de questionamento que não nos serve mais para uma visão correta das coisas, onde a impunidade e a injustiça vêm de encontro à própria vida, como sempre foi, mas só que hoje ela é vista como algo de valor para muitos, quer na vida social, política e eclesiástica. Somos levados a concluir que neste novo milênio, estruturas consideradas corretas estão passando por grandes dificuldades. Valores éticos, morais, estão sendo banalizados. Os valores estão sendo investidos. Nos tempos do profeta não era diferente. A morte do rei Uzias provocou uma profunda crise em Israel. Esse rei reinara por mais de 50 anos, meio século. Este rei era temente a Deus. E tudo prosperou com o reinado de Uzias. E de repente, esta nação que estava sendo governada por um homem temente a Deus, se vê em uma situação delicadíssima. E aí o que acontece? O profeta de Deus tem esta visão clara e nítida da presença de Deus. E ele vai a um lugar. Eu não sei qual lugar que você tem ido quando as coisas ficam difíceis. Eu não sei quem você tem procurado quando o calo aperta. Mas este profeta de Deus deixa uma lição para nós nesta manhã. Ele foi ao templo. Ele foi à casa de Deus. Você tem ido à casa de Deus? E eu quero dizer algo bem profundo. Aquele que vai à casa de Deus, a casa de Deus está nele. Nós somos templo do Espírito Santo. E o profeta não era diferente. Por isso, como podemos dirigir a vida lá onde há mais temores que certezas, mais medo do que verdades, mais dúvida do que convicções? Em tempo de crise, o mundo clama por homens que tenham visão, homens iluminados pelo Espírito Santo, homens capazes de vislumbrar não só os problemas, mas a solução, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor. Irmãos, Isaías viveu em Jerusalém na segunda parte do século VIII, no ano da morte do rei Uzias, isso é 740, ele teve o seu chamado em 739. Este homem era rico,
Era um homem rico de tudo, da graça de Deus e de bens também. Casou com uma mulher chamada de profetisa, teve 2 filhos. Era um homem que aconselhava reis. Aconselhou 3 reis, notadamente, e o 4º fica aí entre sim ou não, por alguns historiadores. Mas eu quero dizer que este homem, apesar de tudo isso, foi cerrado ao meio. Este homem, numa rebelião, isso aí, não na questão histórica, né, nem bíblica, mas algum historiador vai dizer que ele fugiu com alguns profetas para não ser morto, e ele escondeu dentro de uma árvore. E o rei Manassés mandou ir lá serrar a árvore. Simples assim. Morreu cerrado ao meio. Eu não estou dizendo para você nessa manhã que servir ao Senhor vai te dar umas certas regalias. Talvez você seja cerrado ao meio também. Fique tranquilo. A única coisa que pode acontecer é as tripas saírem para fora. Mas se você estiver fazendo a obra do Senhor com amor e graça, nada vai te impedir de fazer a obra do Senhor. Amém? Estou na introdução e ainda está difícil chegar no primeiro ponto. Ele teve o seu corpo cerrado, como eu falei. O livro de Isaías ele vai dividir em 3 pontos importantes, de 1 a 39, de 40 a 55 e de 56 a 66. E qual a mensagem que em cada parte dessa vai deixar para nós? Tem um porto Isaías, Deutero Isaías e o trito Isaías. E a mensagem que deixa de 1 a 9, ele alerta contra a justiça social. Parece que ele está no Brasil. Alerta contra a justiça social. E hoje nós vivenciamos isso na nossa pátria. No segundo, de 40 a 55, a palavra de forte consolo. Então, adveio do fim do exílio, promovido aqui pela acessão da Pérsia, e ainda com o rei Ciro. A gente vê esta coisa acontecendo. E nós também temos esta promessa conosco, desse Deus Consolador. E do 56 a 62, é o chamado à justiça, a verdadeira introdução dos não-judeus, aqueles que seriam alcançados pela graça do Senhor. E a gente viu isso no texto que nós lemos, de 6, de 1 a 13, que fala lá que vai ficar o toco, simbolizando o próprio Jesus, que brotaria ali a santa semente, que estaria alcançando a humanidade. E aí, então, a proposta segunda, ele é o profeta também conhecido como o profeta messiânico. Ninguém tanto falou de Jesus como o profeta Isaías. Em todos os aspectos. Este profeta, ele foi um dos maiores mensageiros do Novo Testamento, atuando em Jerusalém por mais de 40 anos. Ele não abriu mão desta verdade. Então, a glória de Deus, irmãos, estava sobre este homem, a graça de Deus. Ele presenciou a misericórdia e a graça de Deus. Então, o chamado de Deus para a missão profética, ele implica, primeiramente, numa visão teológica, numa visão de Deus. Amém, igreja? Nós temos visão de Deus, ou nós temos a visão do Deus que nós formamos? Quem é Deus para você? Um marionete ou todo-poderoso? Em alguns segmentos religiosos, dentro da nossa cidade e no mundo, nós temos Deus marionetes. Deus que são manipulados pelos homens. Mas a visão que o profeta Isaías tem não é a visão de um rei moribundo, de um rei que estava prestes a morrer, mas ele tem a visão do rei dos reis, do Senhor dos senhores, daquele que estava sentado no alto e sublime trono. E independente do que estava acontecendo ali em Judá, esse homem de Deus sabia que ele estava tendo a visão do Senhor dos senhores. Amém, igreja? É essa visão que você tem de Deus? Porque se for esta visão que você tem do seu Criador, não há problema que ele não possa resolver na tua vida. Não há nada que não possa ser mudado. Não há nada que não possa ser mudada. Never, nada, nada, nada. E eu não aceito desculpa.
é nada, é nada, é nada mesmo. Por isso, basta crer e confiar, porque o ego me em mim. Cristo está aqui hoje, Yeshua está aqui para dizer que Ele é Senhor da tua vida. Ele é o tronco de Jessé, Ele é da tribo de Judá, Ele é o leão, Ele é aquele que luta a minha luta, que luta a tua luta, e que não vai deixar a igreja parar, porque a igreja segue, porque o Senhor segue com ela. Por isso, esse primeiro ponto, em meio à crise e ao caos, o mundo profético, em busca de resposta como seu contemporâneo, teve uma visão de Deus. E para ter a visão de Deus é preciso estar no altar do Senhor. Amém, igreja? Você quer ter visão de Deus? Esteja no altar do Senhor. Não no altar da fofoca. Não no altar de diz que me diz. Não no altar de contra ou a favor, quem quer que seja. Mas no altar do Senhor. Isso faz toda a diferença. Isaías viu a Deus sentado num alto sublime trono. O que significa dizer que Isaías teve uma visão da soberania do Criador, do Todo-Poderoso. Não há homens ou reis humanos é que devem ser vistos, seguidos, mirados, contemplados. Sempre que depositamos a nossa visão e confiança dos homens, acabamos por enfrentar uma grande crise. Isto porque o homem por si só é limitado e falho, sujeito a toda sorte de fraquezas possíveis, mas o nosso Deus é perfeito, é puro, é santo e nada muda. Ele muda a história, porque Ele é quem faz a história. E por isso Ele está aqui para dizer, tudo posso naquele que me... Então o profeta Isaías teve uma visão de Deus, o soberano dos reis de toda a terra, o Senhor dos exércitos. Somente Deus é quem governa o mundo, a história humana, a vida dos povos. Só Ele pode fazer isso. Por isso, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Agora quero dizer uma coisa para a amada igreja. Nem sempre é bom ouvir a voz de Deus. Pastor, você está maluco? É. Abacuque ficou assim. Ele ouviu a voz de Deus e Deus disse assim, Abacuque, eu vou levantar aquela nação ruim para vir contra Israel. Vou usar os assírios como punição. Foi boa essa audição? Foi boa, meu pastor? Mas eu quero dizer uma coisa para você. É necessário ouvir a voz de Deus. E mais do que isso, é preciso cumprir aquilo que Ele fala. Amém, igreja? Estão preparados? Porque isso dá um rebuliço. Isso tira o nosso tapete. Isso muda a história, mas também muda rumos, direção. Por isso, irmãos, apesar do caos, este mundo não caminha baseado em forças humanas. Ainda que muitos acham que é assim. E aquele que tudo vê, conhece e comanda, ele é o protagonista da história. Este é o Deus do profeta Isaías. Este é o seu Deus, igreja? Se este é seu Deus, diga amém. Porque este é o nosso Deus. Ainda que nós não concordemos com a história da nossa própria vida, ainda que a gente não concorde com tudo que acontece conosco, Ele está no controle de todas as coisas. Como dói, pastor, isso que você está falando? É verdade. Que nem tudo que acontece conosco nos agrada. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. A Bíblia tem disso. Por isso, ele teve essa visão da glória de Deus. E se a gente observar, irmãos, temos na Bíblia visão semelhante a de Isaías, em Apocalipse 4:8. Eu gostaria que a minha querida irmã Lília colocasse, a igreja lesse Apocalipse 4:8, depois vai ter mais 2 textos. E a igreja vai ler, eu vou ficar em silêncio. Vamos lá, igreja.
Amém. Coloque aí, por favor, minha irmã, Ezequiel 1, capítulo 1, verso 10. Igreja. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e do lado direito todos os pratos tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo todos os pratos tinham o rosto de boi, e também tinham o rosto de águia, e todos os pratos. 1 Reis, Miqueias que vai falar isso, 22, 19. E depois mais um e a gente encerra. 1 Reis, 22, 19. Se eu não me enganei, é isso. E agora, o que o Messias fala, e o nosso evangelista João vai falar dessa palavra. E mais interessante, se você em casa puder ler o que antecede, todo o capítulo 12. Gostaria que você colocasse João, capítulo 12, verso 41, por favor, irmã Lídia. E eu gostaria que a igreja ficasse de pé em reverência ao Novo Testamento, porque Deus fez nova todas as coisas. Vamos lá? E lê-se. João 12, 41. Mais um, para ver se... Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, mas eles expulsos da sinagoga. Até aí tá bom, podeis assentar. Se nós observarmos, irmãos, esta glória, esta Shekinah, foi derramada não só no AT, mas no Novo Testamento. O mesmo Deus que fala o Antigo Testamento também fala no Novo, amém? E quando o próprio Jesus cita Isaías, é porque o povo é duro de coração mesmo. O povo não está pronto a crer. Vocês viram ali que foi estudiosos, que pregava esse Messias, que tomava conta do templo, que fazia a obra do Senhor, em nome do Senhor, e quando o Senhor veio, eles o rejeitaram. Será se nós também não estamos rejeitando o Senhor em nossas vidas? Será que o nosso tradicionalismo e muitas atitudes nossas não estão no passado? Será se estamos com a mente calcificada, de maneira que não temos uma visão nítida e crítica de nós mesmos, e tenhamos uma visão mais clara e nítida do Deus que nós servimos? Será que estamos querendo colocar Deus num aquário? Tem gente colocando Deus em 4 paredes. Deus é soberano. Deus é Senhor. Ele é Kadosh, Kadosh, Kadosh. E aí nos textos, quando diz santo, 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 é porque no hebraico não tem um superlativo. Santíssimo. Por isso, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Deus é santo para você, amém? Josué chamou o povo a santificar-se para vencer as batalhas da vida. O profeta Isaías também nos chama a santificar. E agora, o verso 2 vai dizer, o chamado profético, ele implica também numa visão de nós mesmos. Esta visão antropológica, a visão do próprio homem, do próprio ser, de quem somos. O profeta Isaías vê a Deus, contempla a sua majestade, sua glória, sua grandeza e soberania e exclama, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram quem? O Senhor. É diferente da nossa sociedade, é diferente de onde nós trabalhamos, é diferente do nosso dia a dia. E esse profeta, antes de acusar o outro, antes de falar dos seus irmãos, ele vira para si mesmo e diz, ai de mim.
Então, antes de você acusar o outro pelo pecado do outro, olhe para o seu pecado. Olhe para o seu erro. Faça um conserto com Deus você mesmo. Porque só depois que nós nos consertamos com o Senhor, nós podemos consertar alguém. O problema é que quando nós apontamos o dedo para alguém, tem sempre 4 apontado para nós. Isaías ensina uma grande lição. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Senhor. Amém, igreja? Estão entendendo esta realidade cristã que nos desafia? Por isso, uma visão correta de Deus implica numa visão correta de quem somos, ou seja, da nossa própria essência. Descobrimos o quão somos pequenos, como somos limitados. Por isso, esta glória visível, também lá em Ezequiel 8:4, não vamos ler, fala dessa Shekinah, desta glória visível, da presença una e santa do Deus triuno, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque se nós observarmos em Isaías 6, de 1 a 3, também é elencado a triunidade de Deus. Quando ele fala, a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui. Por isso ali está implicitamente colocado o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Estão entendendo, igreja? Por isso é importante que nós, após a época do Antigo Testamento, vendo toda essa realidade cristã também no Novo, reconhecer a glória de Deus em nossas vidas. Por isso, após a época do Antigo Testamento, os rabinos referiam-se à glória ou ao esplendor visível da presença de Deus como essa Shekinah, que em hebraico significa o que habita, morada. Amém, igreja? Shekinah é isso. Nós somos templo do Espírito Santo, Shekinah. Nós somos casa de Deus, Shekinah. Aquele que habita. Diz para você mesmo, Senhor, habita em mim. Que maravilha. Mas Deus não faz morada em casa suja. Por isso, precisamos todos os dias estar com a vassoura, fazendo algumas limpezas, né, pastor? Todo dia, antes de dormir, a gente precisa pegar uma vassoura, porque a gente faz uma sujeirada durante o dia. E não dá para dormir com a sujeira. A gente precisa limpar a casa. Não adianta esconder debaixo do tapete. É preciso limpar, pastor. Passar pano, torcer, lavar. Eu vou dizer que alguns têm que lavar a língua. Porque muitas das vezes as nossas línguas parecem frechas. E quando elas batem, fura mesmo. Sangra. Às vezes tem que lavar o coração, tirar a mágoa, a raiva, a ira, o ódio. Tem gente que quer revidar uma traição, aí vai e trai. Continua traidor ao Senhor. Porque quando alguém trai você, não está traindo a você, está traindo o Senhor. Porque quando faz um pacto contigo, faz um pacto diante do Senhor. Quando alguém trai a esposa, acha que está traindo a esposa? Não, está traindo o Senhor. E é isso que muitas das vezes, nós não entendemos. Quando eu traio alguém, eu estou traindo ao Senhor. Quando eu minto alguém, eu estou mentindo ao Senhor. Quando eu faço algo contra alguém, eu estou indo contra o Senhor. E aí nós passamos a ter o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. E é isso que nós precisamos entender como igreja de Deus. Por isso, todo encontro com Deus é, na verdade, um encontro conosco. Pois somos feitos à sua imagem e semelhança. Pois é Deus que nos chama. A luz de Deus põe às claras quem somos. A nossa situação, assim entendemos, conhecimento de Deus implica no autoconhecimento de nós mesmos. É a capacidade de entender que somos parte do problema, que somos corresponsáveis pela crise e pelo caos presente neste mundo. E por que não dizer do Brasil? Mas assim como fez o profeta de Deus, após ser purificado, façamos nós também.
Vamos proclamar a grandeza deste Deus maravilhoso e misericordioso, pois já fomos purificados pelo sangue do Cordeiro. Amém, igreja? Pois um encontro sincero com Deus é também um encontro sincero consigo mesmo. Foi justamente isto que aconteceu na vida do profeta. E com certeza não é diferente na vida da igreja de Cristo hoje, da qual somos parte. O encontro com o Senhor é, na verdade, um desencontro com tudo aquilo que nos causa temor e insegurança, medo e inquietação. Por isso, no encontro com Deus, as nossas mentes são transformadas. Ó, aqui nós aí de novo. E os nossos caminhos iluminados, porque Deus nos revela quem é. E diante da sua grandeza descobrimos quem somos. E por isso temos um coração missionário. Quantos aqui têm um coração missionário? Diga amém. É interessante essa parte em que o anjo do Senhor, quando ele confessa o pecado, que ele diz, ai de mim, estou perdido, e ele confessa ao Senhor as suas mazelas, um anjo do Senhor, um serafim, arranca do templo como uma tenaz, uma brasa viva, e tira essa brasa viva e coloca na boca do profeta. Purifica o profeta. E só depois que o profeta é purificado, ele está apto para dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, nós não estaremos aptos a proclamar o ano aceitável do Senhor se nós não formos purificados das nossas mazelas. Mas quero dizer, existe o passo a passo para a purificação, amém? Em primeiro lugar, ir ao encontro do Senhor, se é que é possível, porque o Senhor está sempre conosco. Mas, na nossa concepção humana, vamos ao templo, amém, igreja? Mas não basta ir ao templo, é preciso confessar o seu pecado. Não basta confessar, é preciso se dispor a ir. Olha a responsabilidade que nós temos que assumir. Por isso, nós somos pecadores. Não somos justos, mas somos justificados. Não somos perfeitos, mas buscamos a perfeição. Não somos melhores que os pecadores, porque nós também pecamos, mas não temos prazer no pecado. Olha a diferença. O pecador, ele peca, chega em casa, tudo bem, dorme tranquilamente. O servo de Deus, quando ele faz um M de Maria, né? Ele chega em casa, ele não consegue dormir. Se você faz algum M de Maria, e chega em casa e está tudo bem com você, tem alguma coisa errada. Eu acho que não houve a conversão nesse caso. Você está convencido, você foi assoviado, você não foi chamado. Porque o servo verdadeiro do Senhor, quando ele faz algo que desagrada o Senhor, ele não dorme. A cabecinha dele pega fogo. Ele põe o joelho no chão, ele chora, ele geme. Por isso, irmão, muito cuidado. O profeta tem uma visão clara, verso 4 aí, já indo para o final, de si mesmo, e em que vivia, do seu povo, da sua história, longe de Deus e com mera visão de homens, para que haja novos caminhos e novos protótipos e paradigmas, é preciso ter uma visão de Deus como soberano, uma visão crítica da sociedade, uma visão crítica de si mesmo, não a mera crítica sem significado e sem nexo. Esta deve ser a postura profética da igreja de hoje, à luz da visão profética de Isaías. Uma igreja que, apesar de saber das suas limitações, é militante e prudente em obediência ao ide do seu bom mestre Jesus Cristo. E para concluirmos, como já falamos, o chamado profético tem as suas implicações numa visão clara do conhecimento do próprio Deus, do homem e de toda uma sociedade. Mas será que somente isso é suficiente? Será que o nosso mundo deseja pessoas que somente lhes apontem caminhos, façam críticas, sejam questionadoras? Se o profeta Isaías ficasse ali somente a julgar o mundo e a si mesmo diante da grandeza do Altíssimo, ele não tinha entendido o seu chamado.
Você entende o chamado de Deus para a sua vida? Ele entendeu. O chamado de Deus, ele não é estático, ele é dinâmico. Somos chamados a fazer algo. Somos chamados a sair da zona de conforto. Mas cuidado com o que você entende por chamado. Quem é chamado para realizar a obra do Senhor. E não é porque nós realizamos a obra do Senhor com excelência que estamos distante das punições quando nós deixamos de fazê-la com amor. Lembra de Miriam? Cantava que era uma beleza, fazia tudo, mas foi rebelde. Ficou alguns dias fora do arraial. Deus a restaurou pela misericórdia e graça e a oração do seu irmão. Deus nos chama para fazer a obra, mas precisamos fazê-la com amor, com dedicação, e nunca nos acharmos que somos melhor do que ninguém. Nós temos aqui na igreja uma liderança, e louvado seja Deus pela liderança do nosso pastor Eliezer Sena Quirino. Nós estamos sujeitos a essa liderança. A partir do momento que a gente não respeita e não honra essa liderança, não tem por que estar aqui. É uma palavra dura, pastor, mas é verdade. Não tem por que estar aqui. O pastor fala algo aqui que eu nem concordo muito. Ele diz assim, se você não se sente bem com esse ministério, e se você quiser contribuir em outra igreja, você pode fazer isso. Eu não concordo com isso, irmãos. Se você está aqui, nesta casa, que nós fazemos tudo com amor e dedicação, e você não se sente bem em contribuir aqui, vá para onde você quer contribuir. Vá com o teu dinheiro, vá com a tua vida, vá com a tua família. É isso que estou dizendo. Porque na casa de Deus não pode ter acepção, não pode ter divisão, e a gente tem que estar unido, chorando, gemendo, caminhando junto. Por isso, quando um sofre, todos sofrem. Quando se alegra, todos se alegram. Não, na hora do bem bom, eu entrego para outro. Mas aí na hora da dificuldade, vamos para o joelho e chama o pastor. Então, meu irmão, muito cuidado com isso, porque a obra não é do pastor Eliezer, amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A obra é do Senhor. E nós estamos obedientes ao Senhor como somos obedientes às nossas lideranças. Por isso, muito respeito, muita reverência, porque nós estamos debaixo de um guarda-chuva espiritual. Repita comigo, nós estamos debaixo de um guarda-chuva espiritual. Por isso, irmãos, onde há união, Deus ordena a sua. Repita comigo, onde há união, Deus ordena a sua bênção. Está lá no Salmo 133, né? A barba de Arão, aquela coisa toda. Então, para finalizar, assim como Deus chamou o profeta Isaías para realizar a sua boa obra, somos também chamados a realizar a mesma. Ainda que em outro tempo na história, o presente tempo exige que a gente seja capaz de assumir para si responsabilidade de fazer alguma coisa neste momento e neste mundo. Sendo assim, instrumento nas mãos de Deus. A igreja do Senhor Jesus é aquela que recebe dele mesmo uma nova visão para a vida. Visão esta que pode iluminar o buraco negro da nossa existência. E nosso Deus faz tudo novo. Você crê que Deus faz tudo novo? Deus faz tudo novo. Então Deus chamou, também capacitou, que a nossa postura como igreja de Cristo que somos, e como povo eleito do Deus vivo, em meio ao caos e à ausência de sentido deste mundo, tão violento e tão injusto, tem a mesma essência e propriedade das palavras que saíram da boca do profeta Isaías, quando disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Repita comigo, igreja, envia-me a mim. O nosso maestro Jonathan, eu tinha falado com ele, ele vai estar colocando um louvor, e a gente vai louvar ao Senhor, e a palavra está franqueada ao meu querido pastor Eliezer Sena Quirino.